Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13. Eu estarei lendo a NVI, então se parecer um pouco diferente, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. Olá. Vamos começar então? Fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, e ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falarem das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Quando a gente lê um capítulo desse, para mim é um dos capítulos que mexe muito comigo. Nós podemos ler coisas e às vezes não conseguir capturar tudo aquilo que o autor, deseja passar. Então, como eu disse de manhã, como eu venho assim, eu já falei para vocês outra vez, eu venho aqui para falar uma vez, para compartilhar uma vez. Então eu não tenho a oportunidade de catar e ir versículo por versículo e poder explicar tudo como eu gostaria. Então eu vou pegar as partes que eu entendo que eu acho que é relevante para a gente, que eu acredito que o Senhor vai usar para falar com a gente. Então, uma das coisas, só um pouquinho do pano de fundo aqui desse contexto, que se a gente trazer para os nossos dias é bem semelhante, só que um pouquinho diferente. Nessa época aqui, a igreja estava sofrendo grande perseguição. Estavam sendo submetidos a muita coisa, sofrendo. Os cristãos estavam morrendo por causa da sua fé, coisa que acontece hoje ainda e vai continuar por um bom tempo. E o sistema político que governava, era muito
injusto e não tinha nada, era o oposto do cristianismo. Então imagina, alguém escrevendo esse capítulo, né? O próprio Pedro que fala no primeiro versículo, fala aqueles que estavam dispersos, aqueles que foram para vários lugares. E olha uma da coisa que me chama a atenção é no versículo 3. Eu vou ler mais uma vez. Fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma coisa, ponto número 1 que chama a minha atenção. Não sei quanto a vocês, talvez seja só eu, ou minha família, talvez alguns de vocês, talvez. Mas o louvor que a gente expressa muitas vezes é como se fosse uma... Quando tudo vai bem, parece que é bem mais fácil adorar o Senhor. Parece que agora está tudo bem no seu emprego, tudo bem na faculdade, tudo bem na sua família. É como se fosse uma resposta tão natural, né? Mas quando as coisas estão apertadas, quando as coisas estão difíceis, parece que alguma coisa está errada. Eu falei de manhã, é que aqui no Brasil a gente cresceu com tanta teologia ruim e com tanta porcaria que até mesmo a gente estando numa igreja onde é ensinada a Bíblia, a gente tem como se fosse lá atrás da cabeça assim, uma coisinha que fala assim, eu sou filho de Deus. Sofrimento não é para mim não, é para estar tudo bem. Então, até a nossa expressão de louvor fica meio estranha. Mas imagina aqui, esse contexto, os irmãos morrendo pela fé, e o cara me começa no versículo 3 falando, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Um amigo falou uma vez que uma das expressões mais doce e linda do cristão como forma de adoração, ela aconteceu não foi quando tudo parecia bem. Não foi quando nossa vida, nós estávamos vivendo, tudo está lindo. Até nas coisas feias a gente via flores e tudo. Não! Uma das maiores expressões de adoração, e você pode ver através da Bíblia, através dos Salmos, foram em tempos de dificuldade, foram em tempos que as coisas estavam difíceis, porque é quando todo o mundo ao nosso redor estavam dizendo o contrário. Não, isso é loucura, você vai adorar a Deus, olha a situação, olha isso, olha aquilo. E aí que mostra o nosso coração, é aí que mostra a nossa gratidão. Porque se a gente for olhar para a Bíblia, a gente tem muito mais coisa para adorar a Deus do que duvidar. E nossa adoração flui expressando quem Deus é e o que Ele faz. Você pode ver através da Bíblia. Esses são dois grandes elementos, talvez os maiores, eu posso dizer. Quem Deus é, imutável. Tudo que a gente canta ou expressa em adoração quando se trata de Deus é imutável. E é isso que faz a diferença no nosso louvor congregacional. Porque quando se trata da gente, a gente pode estar nas nuvens, né, hoje à noite. É a nossa gratidão e tudo, mas eu falei de manhã, talvez uma ligação depois do culto, ou talvez um e-mail, alguma mensagem, muda. E toda aquela alegria que a gente tinha já não tem mais. Agora, quando a gente se trata de Deus, é diferente. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo sempre. E isso é uma das coisas incríveis quando se trata de Deus. Hein? Então, pensando nesse tempo difícil que a igreja estava passando, quando Pedro escreveu isso aqui, como está a situação do nosso país? Como está essa roubalheira na política? Como está essa coisa que a gente está perdendo a esperança? Talvez alguns de nós já perdeu. Não se rouba mais 5 mil, 10 mil ou 50 mil. Falando de milhões.
que a gente já nem sabe onde está. Pessoas no Rio de Janeiro agora, eu tive semana passada no Rio de Janeiro. Algumas pessoas receberam seu 13º, dividido. Já era o dinheiro que pegaram. Já foi. Então a gente olha para essa situação e a gente fala, não dá para ficar pior. Infelizmente dá para ficar pior. Mas sabe de uma coisa? O que fala aqui? Que tipo de esperança que a gente tem? A gente tem uma esperança viva. E sabe qual a diferença da esperança viva e da esperança normal? É que a esperança normal é uma coisa que não há uma garantia. É uma coisa, eu espero que até o mês tal eu consiga isso, eu espero que até o dia tal eu consiga isso. E aí chega a data, não conseguiu. Eu esperava entrar nesse concurso, não entrei. Eu esperava ter esse emprego, não consegui. Agora a esperança viva é diferente. A esperança viva não é se vai acontecer, é quando. E essa é uma garantia que a gente tem. Não é se, não é talvez, é vai acontecer. E aonde está guardada a nossa salvação? No céu. Não tem nenhum ladrão, não tem nenhum bandido, não tem nenhum político que pode tirar. Está guardada no céu, com o Senhor. Para ser revelada no último tempo, quando chegar o dia da nossa salvação. Uma das coisas que tem sido não uma discussão, mas de tempo em tempo a gente tem voltado a esse assunto. Eu quero compartilhar isso com vocês. A gente já falou um pouquinho no grupo dos homens da igreja aqui. Quando a gente olha ao nosso redor, gera um desespero na gente que a gente fala, não vejo a hora de ir para o céu. Não sei quanto a você, mas qualquer coisinha é uma oportunidade para me falar, eu quero ir para o céu, esse mundo tá bizarro demais, cara, eu não aguento mais. Eu contei de manhã, que eu sou muito chorão, assim, em todos os aspectos. Então eu fico com dor de cabeça ou alguma coisa assim, eu deito no sofá e eu falo, amor, eu vou morrer, vou pro céu. Aí minha esposa fala, cara, toma um paracetamol, levanta e vai trabalhar. Eu falo, não, vai ser agora que eu vou encontrar com o Senhor, de repente eu vou fechar o olho. Ela fala, para com isso. Mas, na verdade, é um desejo que, quando a gente olha para essas coisas ao nosso redor, se for no mundo, cara, vê as explosões, vê os atentados, cara. Hoje não existe mais lugar seguro. Não existe. Tenho viajado muito esses últimos anos. Eu vou falar para você, toda vez que eu piso num aeroporto, eu falo, pode ser agora. E dessa vez que eu vi agora, eu falei, eu preciso tirar essa barba. Porque eu pego meu telefone e a galera gela. Eu levanto, dá pra ver, o pessoal vai ficar meio tenso. A galera barbuda aí se liga. Então deixar o cavanhaque ainda é legal e tá na moda ainda, né? Uma das coisas que é bem interessante quanto a isso. Para vocês que já viram o vídeo, mas quem não viu, a gente fez um vídeo que mostrou no brunch, de missões aqui, que foi feito, que eu conto um pouquinho da história do Camboja. Desculpa, eu não posso fugir, eu não posso ficar sem falar do Camboja. Porque é uma coisa que age muito no nosso coração. E no final dos anos 70, quando teve o Khmer Vermelho, que foi um genocídio que matou mais de 1 milhão de pessoas. E as pessoas viram as pessoas mais queridas da vida delas mortas. Algumas delas tiveram que matar seus parentes. E sabe de uma coisa? Isso foi no final dos anos 70, começo dos anos 80. Praticamente quase a minha idade. Então não foi tanto tempo atrás assim. E um amigo meu estava lá, logo quando eles conseguiram tirar o cara do poder, Pol Pot, tiraram o cara do poder e as coisas começaram. Vários estrangeiros entraram no país e foi um tempo que Deus usou muito depois disso para trazer pessoas, para compartilhar do Evangelho. Muitas pessoas vieram para Cristo.
E eles cantavam uma música toda hora. Toda a oportunidade que eles tinham de se reunir, eles cantavam uma música. E sabe o que a música falava? Falava assim: logo, bem logo, nós encontraremos nosso rei. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Logo, bem logo, nós encontraremos nosso rei. Meu amigo falou: meu, que negócio que é essa música? E toda hora o pessoal está cantando, cara, toda hora. Foi falar com um estrangeiro lá: qual é que é o negócio disso aí? O cara falou: meu, vai lá e pergunta para eles, cara. Aí meu amigo foi lá falar com ele, falou: eu não estou entendendo esse negócio, mas cada oportunidade que a gente tem de se reunir, vocês querem cantar essa música. Pode explicar para mim? E aí eles falaram: a gente já viu o suficiente. A gente já sabe o que é o mal. E nós estamos tão cansados do mal que tudo que a gente mais quer é que essa música se torne verdade. Meu amigo falou: agora eu entendo. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje, pessoal, meu, quando você pensa que você já viu o pior, você vai ouvir algo que é bem pior do que aconteceu. Eu cheguei em São Vicente uma semana e pouco atrás. E em uma semana, eu cheguei numa segunda noite. Tiveram tantos homicídios na cidade. Em 4 noites consecutivas, pelo menos uma pessoa morreu assassinada. Eu estou lá para vir buscar minha mãe. Eu falei: meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe numa coisa? A gente tem uma esperança viva. E a gente não precisa se desesperar. Não é para ser uma coisa que a gente gosta de sofrer, não é isso. A gente tem uma perspectiva diferente. E aí as pessoas, o meu ponto acerca disso é o seguinte: tudo que a gente mais quer é estar com Jesus, não é? Tudo que a gente mais quer é ir para o céu, não é? Mas, gente, isso não deve fazer com que a gente se torne confortável. Isso não deve fazer com que a gente sente no nosso banco, na nossa casa, no nosso sofá, na nossa TV grande, e falar: Jesus está vindo. Não. Até esse dia chegar, eu quero dedicar a minha vida. Até esse dia chegar, eu quero fazer o possível para que minha vida possa ser um instrumento de transformação. Não importa onde que eu esteja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muita gente me pergunta: mas como eu posso mudar isso? Isso é muito grande. E muitos de nós pensamos assim. E sabe qual é a minha resposta? Eu falo: vamos só olhar para frente. Vamos só olhar para o lado. Vamos só olhar para a nossa realidade. Onde Deus está colocando você? Na sua área de trabalho, na sua faculdade, na sua família, no seu vizinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que a igreja precisa acordar para o que está acontecendo no mundo. Que é muito fácil. As pessoas estão achando: se o fulano de tal agora entrar para presidente, o Brasil vai... Gente, sabe quando tudo começou a ficar ruim no mundo? Foi desde quando o povo pediu um rei. E é assim que tem sido desde aquela época. Então, desculpa desapontar vocês, não importa quem vai vir o próximo. Ele não vai conseguir agradar a todo mundo. Ele não vai conseguir trazer a paz e a justiça que a gente quer ver na nossa nação. Mas um povo que está disposto a ver mudança, está disposto a ser diferente. Uma coisa bem simples: tem muita gente na igreja, cara. Eu conheço gente vendendo voto, cara. Eu conheço gente fazendo um monte de coisa. E eu falo: meu, o que a gente precisa na igreja é ver pessoas tendo noção de ética, tendo noção de cidadania. Então, para vocês, homem, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe uma das coisas que você pode mudar nesse mundo? Você não precisa ir para nenhum lugar. Você não precisa tirar nenhum dinheiro do seu bolso. Você não precisa falar com ninguém.
quando o nosso trabalho lutando contra o tráfico de pessoas e a exploração sexual, sabe qual é um dos maiores problemas dessa realidade? É o homem. Uma vez um homem falou, quer resolver esse problema? Acaba com todos os homens. Porque o homem é a demanda. Você sabia que pornografia, esse é um tabu para falar na igreja. E eu não entendo por quê, porque a gente está em 2017 e é um desastre. E a gente precisa de pessoas que falem. Então, como eu sou aquele cara que eu chego aqui e depois o Tom resolve. Hoje está estimado mais de 30 milhões de pessoas que estão sendo exploradas e escravizadas, chamado de escravidão moderna. E sabe uma das coisas que mais alimenta o tráfico de pessoas, a exploração sexual, a pornografia? Eu falei de manhã, essa é a palavra para os homens. Imagina se todos os homens de todas as igrejas que se chamam cristãs no mundo inteiro falassem, eu não vou clicar nesse site, eu não vou clicar para ver. Você imagina o impacto que ia trazer no mundo? Você imagina? É uma responsabilidade muito grande para os homens. Não sei, é uma coisa que veio no... Parece que veio meio errado na criação do homem. Tem essa coisa que animal. Que é uma coisa que a gente tem que lutar constantemente, diariamente. É uma coisa com nossos olhos que é difícil de entender. Mas tem esperança tem esperança, gente. A gente tem uma esperança viva. Se a gente quer ver isso mudando. E vou falar uma coisa para vocês. Pornografia, essas coisas que a gente está vendo nesses dias, não somente alimenta o tráfico de pessoas, mata o amor. Tem família sendo destruída por causa disso. Você imagina por uma esposa quando ouve ou vê o seu marido vendo coisa que não deve? Que tipo de coisa que traz? É a nossa responsabilidade. Então, meu encorajamento, se a gente está tendo dificuldade, se a gente está... Cara, procura alguém para conversar. Cara. Procura o seu pastor, procura a liderança, procura um amigo. E a gente pode ver muita coisa mudar. Isso é só uma das coisas. Mas tem o nosso tempo, tem o nosso dinheiro, tem a nossa informação. William Wilberforce foi uma das pessoas que fez ele foi parte do filme, né? Maravilhosa Graça, não sei como é em português, é outro nome, né? Maravilhosa Graça. Amazing Grace, em inglês. Que conta a história dos escravos, né? Na Inglaterra. E ele foi um homem muito influente na política. E ele falou assim, que quando a gente vê ou a gente ouve, a gente pode escolher dar as costas e seguir. Mas a gente nunca mais vai poder dizer que a gente não sabia. Faz sentido? Quando a gente tem luz, a gente entende, a gente tem informação do que a gente deve fazer e a gente não faz, isso quer dizer que a gente pode dar as costas, mas a gente nunca mais vai poder dizer que a gente não sabia. E sabe de uma coisa? Todas essas coisas que a gente está falando, tem coisas que a gente precisa orar e ter direção de Deus, não é? Muitas coisas na nossa vida, a gente quer a direção de Deus. A gente quer saber o que Deus tem pra gente. Mas sabe uma das coisas que eu tenho aprendido? Que muita coisa nessa vida cristã, a gente não precisa nem orar. Que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que a gente tem que escolher. Então a nossa atitude tem que ser diferente. Tem que falar, Senhor, eu estou ciente disso. Talvez eu acho muito difícil, mas pode me ajudar. Ó Senhor, tem essa situação. Eu sei o que é certo. Me ajuda, me dá força. E assim, a nossa esperança se torna viva. Assim, as coisas que a gente imaginava... Se a gente olha para a realidade do Brasil, a gente pode falar, parece impossível ver o Brasil de alguma forma melhor, né? Imagina pensar em 30 milhões de pessoas sendo exploradas e sendo abusadas de tudo quanto é forma que você imaginar. Não parece que é uma coisa impossível?
As pessoas estão perguntando para a gente, mas e no Camboja? Como vai ser? Mas é muito grande essas coisas, tipo, o que vocês vão fazer? Sabe qual tem sido a minha resposta? Nós não estamos indo para lá para acabar com a prostituição. Nós não estamos indo para lá para fechar todo lugar de prostituição em bar. As pessoas, como assim? Porque se esse for o meu motivo, se essa for a minha motivação, o que vai acontecer daqui a uns anos quando isso não acontecer? Acabou para mim. Não é verdade? Agora, se a minha motivação for, nós vamos cuidar, nós vamos amar, nós vamos servir cada pessoa que Deus colocar no nosso caminho. E, consequentemente, e com certeza o Senhor quer, nós vamos ver muitos lugares fechando. Nós vamos ver muitos lugares falindo. Nós vamos ver muitas pessoas conhecendo o Senhor. Para a glória de Deus. Não porque nós somos alguma coisa, porque nós não... Eu falei de manhã, eu falo por mim, né? Minha esposa é uma santa. Mas, tipo, é um bando de povo burro, né, cara? Que entendeu alguma coisa, tô falando de mim, tá? Que entendeu alguma coisa, que quer obedecer o Senhor, que quer fazer a diferença nesse mundo. E só com Jesus a gente pode fazer isso. Eu costumo dizer, imaginem agora, se Jesus entrasse aqui nesse lugar. O que ia acontecer? Qual seria a nossa reação? Uma coisa eu sei. Eu iria parar de falar. E todos nós estaríamos maravilhados, abismados com a beleza do nosso Senhor. E quando nós olharmos ao redor, nós não vamos ver mais nada. Porque nós estaremos diante da face do nosso Senhor, o que nós mais almejamos. Imagina se no nosso dia a dia a gente tiver essa atitude. Imagina no nosso dia a dia. Eu falo isso com temor e tremor. Imagina se a gente vivesse os nossos dias como se fosse o último. Lembrar as palavras do reverendo Roberto Carlos. Que a gente vai chegar ao final e a gente vai falar, eu devia ter trabalhado menos. Devia ter amado mais. Sabe essa música, né? E essa vai ser a conclusão que a gente vai chegar. Sabe umas coisas que a gente tem que entender? A gente sabe disso. A Bíblia fala isso, mas às vezes a gente não entende. A nossa vida é um vapor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós perdemos, sei lá, quantos amigos nesses últimos meses. Das mortes mais bizarras que você imaginar. Pessoa jovem como... Que a gente olhava e falava, meu, isso aí vai viver... Não estava doente, não estava nada. Chegou um dia, acabou. A pessoa estava doente? Não. Gerou uma coisa na gente. A gente falou, meu, nossa família agora está determinada a falar tudo que a gente quer falar, encorajar, animar, exortar, seja o que for. Não esperar amanhã. Porque amanhã não pertence a nós. Nenhum de nós temos a garantia do amanhã. Quem dera. Pessoas gostam de citar pessoas famosas, né? Charles Spurgeon falou uma coisa uma vez que eu acho que tem muito a ver com nossos dias. Fala assim, que a vida é curta e a eternidade é longa. E a vida só faz sentido quando vivemos em luz da eternidade. Eu acho que isso é muito profundo e muita verdade. Depois que morremos, acabou. Mas só quando a gente se encontrar no céu. Que a gente nem sabe como é que vai ser glorioso. Então, pessoal, isso é pra gente na nossa família, isso é pra gente com nossos vizinhos, isso é pra gente no nosso trabalho,
Isso é para a gente com as pessoas que a gente vê na rua. Vamos viver como se fosse o último dia. Porque nós temos uma esperança viva. E não é se, é quando. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa amolecer o nosso coração. Sabe uma das coisas que a gente está fazendo agora? A gente está escrevendo bastante cartas como antigamente. Que eu acho que e-mail e WhatsApp, eu faço parte de tudo isso, tá? Então não estou falando contra. Estou em tudo quanto é negócio. Até no Pinterest eu estou. A mulherada, tipo, é muito legal o Pinterest. Mas é uma coisa tão barata. Não é legal? Não sei quanto vocês. Cara, receber uma carta de alguém que sentou para escrever é uma coisa especial. E a gente tem visto quão legal é poder abençoar pessoas. Entendeu? Uma coisa bem prática. Imagina se a gente saísse daqui hoje e falasse, quem é a pessoa que talvez recebesse uma carta minha a ser abençoada? Até se você escrever besteira, cara, a pessoa fala, nossa, a pessoa gastou tempo para escrever isso. Então, gente, para resumir aqui, para a gente ter um tempo de orar e ter mais um tempo de louvor. Acho que eu não sei se eu contei essa história para vocês. Um dia, nós estávamos no Camboja. Eu estava lá já por 5 semanas, uma coisa assim. A gente já estava cansado de comer arroz frito e macarrão. Né, tipo sopinha oriental. Que é bem gostoso, mas um dia cansa. A gente encontrou um restaurante norueguês. Que eles tinham um bolinho de carne, almôndega, mas não é almôndega. Norueguesa. A gente falou, eu fui lá falar a gente foi falar com o dono, mas e aí, o negócio é norueguês mesmo, cara? Não, é norueguês, mostrou o potinho das coisas. Falou, cara, vamos lá, é um sonho pra gente, 5 semanas comendo arroz frito todo dia. Vamos lá. E a gente sentou, só que esse restaurante é numa área bem complicada. Que de dia parece que funciona normal, como restaurante, hotéis, todas essas coisas, mas à noite vira outra coisa. Eu estava sentado e conversando, batendo papo, dando risada, curtindo a nossa bolinho de carne norueguês. E de repente passa esse homem, um velho, loiro, parece bem europeu ou americano, com uma garotinha bem pequena, do tamanho do meu filho, Marcos. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai para o sudeste da Ásia, o lugar onde tem muita prostituição, pedofilia, a gente tem que vigiar muito para não se tornar juiz, né? Às vezes pode ser que seja um avô, né? E aí a minha amiga falou, Cacá, olha. Aí eu olhei assim, minha primeira reação foi, talvez ela é a netinha do cara. Aí minha amiga falou assim, Cacá, não é a netinha do cara. Que uma menina europeia não ia andar suja daquele jeito. E o cara tá arrastando ela. E eu olhei, quando eu olhei, era bem claro. Pra ver o pavor do olho daquela menina. E dava pra ver que o passo estava acelerado, como ele estivesse puxando ela. E eu, no meu espírito, eu sabia que não era coisa boa. Ultimamente eu tenho tentado. Meu pai tem um temperamento bem explosivo. E de certa forma eu herdei isso e não tenho orgulho disso. É uma coisa que tem sido um trabalhar na minha vida. E Deus tem usado muito minha esposa para me ajudar. Então eu tenho tentado contar até 10 para me ajudar, para eu não falar coisa que eu não devo, para eu não agir da forma que eu não quero. E eu sentado eu comecei a contar, porque eu não sabia como reagir. E quando eu cheguei no número 8, eu não consegui esperar até o 10, eu não consegui segurar e eu corri em direção ao cara. Em 8 segundos, aquele cara desapareceu. Eu não pude encontrar ele. Talvez eu acho que foi uma coisa de Deus não ter encontrado ele. Eu não sei o que poderia ter acontecido comigo, eu não sei o que poderia ter acontecido com ele.
E eu procurei, eu fui em todos os hotéis daquela rua, era uma rua curtinha, eu fui em todos os hotéis, eu fui em todos os bares, e eu não achei aquela menina. E eu voltei, e acabou o nosso dia. Acabou o nosso dia. A gente não sabia o que falar, a nossa alegria foi embora. E tudo que eu podia pensar era aquele olho, que eu nunca mais vou esquecer aquele rosto, daquela garotinha, em desespero. Eu lembro de bater na mesa assim. E eu falei, Senhor, faz com que toda essa desesperança, com que todo esse desespero se torne em algo que seja bom para o teu reino. Imagina se a gente fizer isso quando a gente lembra da política. Imagina se a gente fizer isso quando a gente lembra da criminalidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso mudou a minha vida. E toda aquela tristeza, toda aquela depressão, foi como se tivesse ido embora. E foi um marco na história da nossa família. Que eu lembro, aquele dia foi o dia que eu tinha a maior certeza de que nós voltaríamos para aquele lugar. E eu falei, poderia ser qualquer um. Então, pessoal, quando as coisas chegam perto do nosso coração, da nossa família, dos nossos amigos, isso torna algo diferente. Isso se torna pessoal. Isso se torna algo que a gente faria algo se fosse alguém da nossa família, não seria? Então, a minha oração para a gente, para nós, que quando nós olharmos injustiça nesse mundo, quando nós olharmos a realidade do nosso país e do mundo inteiro, a gente seja realmente transformado desses sentimentos de desesperança por uma grande esperança que nós temos no Senhor. Eu acredito que o Senhor deseja mover muito mais do que Ele está movendo. O Senhor está movendo entre as nações, pessoal. As igrejas estão crescendo nos lugares onde estão sofrendo, no Irã, no Oriente Médio. Uns anos atrás nós orávamos para ver as pessoas alcançadas no Oriente Médio. O Oriente Médio hoje está no mundo inteiro. E o Evangelho está sendo pregado para eles. E o Senhor está movendo entre as nações. Ele está movendo aqui. E uma alegria muito grande poder ser parte de tudo isso. Então, para vocês que fazem parte dessa igreja, nós estamos indo para o Camboja, a nossa família tem falado, vocês são parte disso. Imagina se a gente se envolver mais com outras coisas que Deus está fazendo entre as nações. Então, vamos fazer isso um hábito na nossa vida. Senhor, o que isso aqui é de nós? O que isso aqui é de mim? Eu quero concluir dizendo isso. Talvez, não sei se você já pensou, Jesus começou seu ministério com 30 anos. E ele ministrou por 3 anos e pouco, né? Já parou para pensar que ele poderia ter vivido mais? Ele poderia ter curado mais? Ele poderia ter salvado mais? Ele poderia ter feito tanto mais? Já pensou nisso? Mas talvez Jesus não tinha... A coisa de Jesus não era o fazer mais. A coisa de Jesus não era o viajar mais. Não era o salvar mais. Mas uma coisa que Jesus falou algumas vezes, e essa é uma das coisas que nós precisamos como igreja. Ele falou, eu faço aquilo que o meu Pai pediu. Imagina pra gente se a gente fizer o que o Pai quer que a gente faça. Tenho certeza para você, esse mundo estaria bem diferente. E sabe de uma coisa? A gente precisa orar para saber se Deus quer falar com a gente. Não. A gente precisa orar para saber que Ele está com a gente? Não. É bom orar só por causa da gente. Não por causa dele, né? E Ele é por nós, pessoal. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele fala, eu venci o mundo. Mas vocês vão continuar. Vocês não são do mundo,
mas vocês vão continuar no mundo. E mesmo que vocês passem por algumas tribulações, está tudo bem. Porque é o desejo da nossa alma, que a salvação está prestes. Então, vamos orar, vamos colocar de pé.